Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite para proferir um curso, principalmente de abolicionismo penal, né, que é uma coisa muito surpreendente alguém te convidar para falar sobre abolicionismo penal. Nós conversávamos um pouco antes de iniciar esses dois encontros que nós teremos, né, e falávamos justamente da palavra abolicionismo. No Brasil é uma cultura extremamente limitada, não é? Que associa geralmente o abolicionismo à abolição da escravatura. Não é? A palavra abolição ela tem uma conotação política anterior muito mais contundente do que a abolição do escravo. Não é? Uma palavra que vem do movimento anarquista e que expressa a abolição do Estado, a abolição da autoridade central, a abolição das hierarquias e a abolição dos chamados superiores. Então, o abolicionismo penal, não é a abolição da pena do ponto de vista jurídico, é a abolição do castigo no sentido dos costumes e, obviamente, que o abolicionismo penal é alguma coisa que vai tratar das possibilidades de novos costumes. Não é? Então, eu queria dizer inicialmente isso, não é? Que o abolicionismo penal é um movimento que também não é de estranhar que tenha ocorrido na segunda metade, no último quartel do século passado. Não é? Ele começa nos anos 70, ele é produto das conturbadas reviravoltas provocadas no final dos anos 60, na Europa principalmente, e encontra uma repercussão muito grande, inicialmente na Holanda e depois na Escandinávia. E é onde, digamos assim, o abolicionismo penal tem assim, a maior penetração desde os anos 70. Ele chega ao Brasil muito mais no início dos anos 90, podia dizer isso para vocês, com as passagens do Luc Husmann no final dos anos 80 aqui pelo Rio de Janeiro e depois em São Paulo no início dos anos 90, e atrai para si assim, bastante jovens iracundos, e isso é muito importante, e traz também para dentro dele experimentações parecidas. Não é? Então, assim, vocês vão reparar que ainda em alguns momentos há muita familiaridade desse pensamento com algumas formulações elaboradas pelo Michel Foucault, em outros momentos com o próprio anarquismo, em outros momentos com um certo marxismo radical. Então eu vou tentar, nessas dois encontros, dar uma breve cartografia geral disso também. Não é? Então, para hoje, o que eu gostaria nessa primeira sessão nossa é de abordar essa pertinência do castigo e aquilo que do ponto de vista sociológico se chama como prevenção geral. Para daí então inserir a crítica que o abolicionismo penal faz. E gostaria de deixar para a sessão de amanhã uma abordagem que me parece ser bastante importante do ponto de vista estratégico, que é problematizar a pertinência das prisões para jovens no Brasil. Isso me parece que não dá para falar de abolicionismo penal, não é, fazendo de conta que não existe prisão para jovem. Isso é um paraíso para burocratas, não para nós. Não é? Bom, é claro que eu não vou remontar aqui a uma história dos castigos, não é? Desde os pré-socráticos aos nossos dias. Mas eu vou procurar situar a questão do castigo na contemporaneidade e como é que ele vem sendo tratado do ponto de vista dos costumes e desse aparato jurídico-político. Quando a gente fala de castigo no âmbito dos costumes, da nossa cultura, nós estamos sempre procurando associá-lo à introjeção de normas com base numa admoestação, não é, educativa, pedagógica.
Não é? Essa é a grande canalice da nossa cultura ocidental, transformar o castigo em elemento pedagógico. Não é? Se nós fôssemos nos reportarmos ao direito, a gente diria que isso vem do direito romano, onde os pais tinham o direito de dispor da vida e dos corpos dos seus filhos. Não é? Mas essa severidade e admoestação verbal, não é? Ela vai ganhar um grande contorno, primeiro, com as culturas de mosteiros, não é? E depois com a disseminação, não é, não só do cristianismo de mosteiro, mas também todas as derivações do cristianismo e que vão dizer respeito a como é que nós devemos nos portar diante da culpa. Não é? E a culpa sempre é algo que exige um castigo. E o castigo deve ser reconhecido por cada um. Não é? Porque o castigo, se ele não for terreno, ele é extraterreno, e sem o castigo é impossível educar e viver normalmente. Bom, nós poderíamos nuançar isso, não é? Dizendo que, bom, o castigo não é sempre uma ação arbitrária do mais forte sobre o mais fraco, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista verbal, não é? Mesmo porque muitas vezes o castigo é admitido entre as partes envolvidas. Não é? E tudo que é admitido entre as partes envolvidas não nos cabe aqui ficarmos questionando. Não é? Nós estamos questionando ou problematizando os usos hierárquicos superiores, etc., desse dispositivo. É interessante notar também que desde Empédocles é que se pensa pela primeira vez, isso na Grécia Antiga, se pensa pela primeira vez que a arte de castigar está associada à arte de educar. Não é? O Estado que educa bem é o Estado que sabe castigar corretamente. Bom, e aí quando introduz essa noção de saber castigar corretamente, já abre, então estão abertas as torneiras, as comportas, tudo. Não tem o que segura isso. E geralmente, eu estou pegando essa noção do Empédocles, porque o Empédocles estava interessado em saber em como se educava crianças. E o Empédocles é antes de Platão, né? Então ele já está pensando como educar crianças, e educar crianças é uma tarefa não só de família, mas é tarefa também do governo da cidade. E nesse sentido, o alvo é a criança. Então é muito interessante pensarmos, ela deu um truque em todas as canetas? Ah, não. Ia achar o máximo, ela ia embora com todas as canetas, porque ela foi super educadinha, vocês viram? Ela entregou aqui o livro e tal, eu falei, porra, vazou, então. O alvo é a criança, né? É interessante, né, pensar isso, que o alvo é a criança, porque na guerra, por exemplo, ou você mata, não é, o outro, ou transforma esse outro em escravo. A transformação em escravo, principalmente na Grécia, não é, ela não implica imediatamente em retirada de todas as possibilidades de movimentação. Não é? Escravo, inclusive, tem em algumas situações possibilidades de produzir reflexões, não é? E de conseguir, inclusive, sair da condição de escravo. Não é? Veja, é muito mais grave falar do castigo. Não é? Porque o castigo incide sobre um corpo jovem e incide sobre um corpo jovem chamado criança livre. Isso é muito importante. Não é? Não é à toa que toda a construção da nossa cultura é sempre a de transformação da criança, não é, em algo que seja moldável e que venha se transformar num pequeno adulto. Não é? Esse é um problema muito grave e que a gente acaba enfrentando, não é? Mas que é importante notar que desde esses pensadores pré-socráticos, mas já existe essa reflexão que diz que a criança é o alvo da educação, tanto na família quanto no governo da cidade. E esse alvo
só pode formar um bom cidadão, só se transformará num bom cidadão na medida em que sobre ele haja um investimento de castigo. Ou seja, é preciso limitar. Ou, se vocês quiserem, do ponto de vista político, é necessário fronteiras. E fronteiras são demarcações arbitrárias por sobre uma paisagem e uma geografia. Não é? O poeta René Char dizia que dentro de nós existem imensidões que jamais conseguiremos habitar. Não é? Que é um verso assim simplesmente magnífico, né? Maravilhoso, mostrando que não é possível você colocar fronteiras dentro de você, né? Você é uma geografia, não é? Cada um de nós é uma geografia. É um deserto, né, também. Ao passo que, do ponto de vista objetivo, da constituição objetiva de uma cidade ou de uma família, é necessário que você estabeleça quais são as fronteiras. Nesse sentido, essas fronteiras arbitrárias colocam sobre a criança, não é, a noção de que a criança não sabe. É um ser que não sabe. Eu não vou nem aqui entrar quais são as conexões disso com o freudismo, não é? Mas é um escândalo, né? Como Freud era um grande liberal, né? Eu acho extraordinário. Cada vez que eu leio, assim, puxa, não é à toa que ele amava, né? Jeremy Bentham, que eu vou comentar aqui, ou principalmente John Stuart Mill, né? Traduziu para o alemão e etc. Por quê? Porque ele estava formalizando algo que vem milenar da nossa cultura, que a criança não sabe, não é? E está sob a modelação do adulto, está sob o regime de limites e fronteiras. Ora, se essa é uma caracterização geral do investimento dos costumes sobre as crianças, nós devemos perguntar como é que os adultos, por sua vez, estabelecem as suas fronteiras para viver os seus limites, não é? E essas fronteiras e limites do mundo adulto são conhecidas por leis, que modernamente, para encurtarmos o assunto, não é? São leis impessoais e universais, não é? Leis para todos. Mas aí você tem que falar, senão não desaparece aqui. Se vocês quiserem ir interrompendo, como é um curso, são 2 sessões que nós vamos fazer, se vocês acharem interessante interromper, perguntar alguma coisa, aí vocês interrompem, tá? Ou se não, fala, pode parar, agora vamos passar para o debate. Pois não. Ou seja, a noção do castigo como modo de educar é anterior à noção do castigo como tivesse uma culpa. Ah, sim, claro. Claro, a gente nunca pode esquecer que o cristianismo é a versão platônica, não é? Em Roma, não é? Claro, essa noção da culpa ela é introduzida mais tarde. Não é porque os cristãos pensam assim. Ou a nossa tradição judaico-cristã tem o hábito de construir um mito de origem, que, como todo mito, não tem necessariamente correlação com a história, não é? E aí pronto, está fundada a culpa como um a priori. Não é? Mas do ponto de vista histórico, não é? A culpa aparece posteriormente. Não é? Ela não é o foco central. Hã? Não. O castigo ele tem outras. Aliás, é muito difícil também a gente falar do castigo em geral. Não é? Eu estou situando assim uma análise genealógica, digamos assim, da onde uma das aparições dele, não é que eu estou voltando lá aos pré-socráticos, no Empédocles, e que desemboca depois em cristianismo e culpa, etc. Agora a gente poderia remontar vários, porque eu estou interessado em ver como é que é a repercussão disso na modernidade ou nesse mundo que nós vivemos, não é? Então, se você precisa de normas que são traduzidas em limites e fronteiras para educar uma criança, não é? Você também precisa, no mundo adulto, de limites e fronteiras para fazer com que os adultos vivam
também em paz e ordem, não é assim? Ora, isso vai aparecer sob a forma da lei. E a lei, modernamente, ela é impessoal, ela é para todos, não é? Agora, a gente nunca pode esquecer que a lei para todos, ela é sempre marcada pelo seu aspecto negativo, não é? É a liberdade negativa, que a gente chama, não é? A liberdade liberal é a liberdade negativa, é o que não pode. A lei não vai dizer o que pode, ela diz o que não pode. Então é a liberdade negativa que vai funcionar. Consequentemente, ela faz funcionar, ela aciona o quê? O princípio do não fundamental. E o princípio do não fundamental é pena, aplicação da pena. E aí o castigo ganha uma dimensão jurídica. Não é? Ele passa de punição ou castigo propriamente dito para o âmbito da pena, da penalidade. Você feriu de alguma maneira a vida da cidade e a partir desse momento se institui uma coisa inédita até então. Toda e qualquer ação que você fizer contra alguém é sempre contra a sociedade. A lei universal, ela traz isso. Você não comete um homicídio só contra uma pessoa, você comete contra a sociedade. Você rouba, você furta, é contra a sociedade. Não é por isso que a sociedade tem o quê? Isso se chama sociedade. Não é uma grande lei universal, não é um conjunto de leis, que nós vamos conhecer depois como direito penal, que vai regulamentar toda vez que você cometer algo que seja uma infração, como é que você deverá ser punido. Não é? Então, esse conjunto de leis que dizem o que é que não pode e quanto será aplicado de pena sobre você, não é, caracteriza o que a gente chama de prevenção geral. Por que prevenção geral? Todos nós temos o conhecimento dessas leis, não é verdade? E devemos segui-las. Caso a gente fira alguma delas, a gente sabe o que vai acontecer, não é? É pena, é punição. Por conseguinte, a prevenção geral institucionaliza o medo. Pois não? Mesmo que você não saiba e cometa, mesmo que você não saiba a lei e cometa a infração, você é punido, mesmo sem sabendo dela. Claro. Não, pensa. Claro, como é que você chama? João. Pensa assim. Isso aqui está. Vamos pensar. Esse negócio aí. Esse negócio da lei universal, não é? É algo que vem na passagem do 18 para o 19. Não é? Todo mundo precisa ter ciência da lei. Para ter ciência da lei, você precisa ler. Não é assim? 90% da população não sabia ler. Não é? Consequentemente, ela aprende a obedecer à lei. Isso você vê até hoje. Não é? É uma coisa que vai entrando nos costumes. Obedeça à lei. Você nem sabe qual é a lei. Mas você obedece à lei porque a lei é para todos. Quer dizer, você não tem a menor noção do que seja o Código Penal. Você não tem a menor noção do que é uma infração. Não é? As pessoas não sabem que de uma infração ela pode virar delinquente num estalar de dedos, não é? Porque na nossa legislação, e em qualquer uma no Ocidente, não interessa saber se você cometeu uma infração, interessa saber quem é você. Não é? Se você for pobre, morar na periferia, cometer uma infração, você é delinquente. É o que se chama história de vida. Não é? Então, foi legal você chamar atenção para isso, porque a gente começa a entender que a prevenção geral, ela não só introduz o medo, mas ela introduz uma prática que mesmo desconhecendo, você se predispõe a obedecer. Não é? Porque você obedece pelo medo mesmo. Não é? Medo do quê? De ir preso, não é isso? Que é o exercício físico da força, ou então o medo pela ameaça. Então todos temos que ser obedientes. Não é de estranhar que muitas mães
não é? Muitas pesquisas que foram feitas, principalmente dos anos 80 aos anos 90, mostravam assim, resultados estarrecedores que as mães entregavam os filhos para as FEBEMs, não é? Ou no passado para os recolhimentos de menores, etc., porque elas acreditavam que lá iam consertar a vida dos filhos delas. É uma loucura, até hoje é isso. Até hoje é isso. Quer dizer, esse jogo sutil, não é, que tem na nossa cultura, que envolve castigar a criança e envolve, por conseguinte, a construção da pena moderna, em torno dessa ideia de fronteiras e limites e leis universais, tem uma eficácia extraordinária. Extraordinária. Tanto é que ninguém é uma força de expressão, senão não haveria o abolicionismo. Não é? Mas a grande maioria vai investir no quê? Na solução para isso que se chama reforma. Não é? A ideia moderna é isso, vamos reformar. Você ia perguntar. Não, eu acho que na falta de conhecer exatamente o que não pode, isso inibe de uma maneira geral qualquer iniciativa. Porque o que não pode, você não sabe, né? Você faz o texto direito da lei, não, e depois muda. Mas não. Você não sabe direito o que não pode, inibe muitas das ações. E mais ainda, como é que você chama? Marisa, o que é crime hoje não necessariamente foi crime no passado. Por exemplo, cocaína. Vadiagem. Vadiagem é coisa simples. Estou falando cocaína, que é a barra pesada que todo mundo vive hoje. Não é? Cocaína até os anos 20 eram vícios elegantes. No Brasil chamava-se vícios elegantes. Não é? A Pagu, não é? Que é uma belíssima escritora, tem um livro de contos que é muito interessante, onde ela mostra como é que os jovens da oligarquia paulistana, por exemplo, não é? Do café, não é? Munidos de muita cocaína, iam para o bairro do Brás, onde havia muitas garotas novinhas de olhos azuis, aí descendentes de italianos, e no carnaval aproveitavam com a cocaína para abusar dessas moças que depois se tornavam raparigas dos lupanares, que era assim que falava, né? Lupanares paulistanos. Não é? Então, isso aí era muito usado. A Companhia das Índias Ocidentais, não é? Na Inglaterra, enriqueceu a Inglaterra com o quê? Com o comércio de ópio. Não é? A conquista do Oriente é toda ela fundada na disseminação do ópio da Índia e do Paquistão para, posteriormente, a China. Não é? O Afeganistão é um problema que a Inglaterra largou no século passado. E não devemos esquecer também o seguinte, que só não houve uma guerra da Inglaterra contra os Estados Unidos porque aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Porque quando os Estados Unidos entrou com o programa de protecionismo, ou melhor dizer, de proibicionismo, o parlamento inglês levantou-se, Whigs e Tories ficaram de pé contra. Por quê? Porque a proibição do comércio de ópio significava um risco econômico para a Inglaterra monumental. Então a gente tem o crime, não é, Marisa? Ele é alguma coisa que depende das condições históricas. Eu resolvi falar um pouco sobre drogas, porque eu acho que é o grande problema que todo mundo faz de conta que não existe, né? Ou então que existe, mas é com muita punição que nós vamos conseguir acabar com ele. Pode esperar sentado, né? Bom, essa construção inicial, não é? Ela desemboca nessa ideia de que é preciso punir. Agora, precisar punir por meio da lei implica num cálculo, não é? Então vamos ver aonde é que veio essa noção do cálculo da pena moderna. O Jeremy Bentham escreveu um texto chamado A Introdução aos Princípios da Moral e da Religião. Não é o texto do Panóptico que todo mundo gosta de falar do Bentham. É um outro texto, não é? Chama-se Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, de 1789. Nesse texto, que ele vai dar assim a linha mestra do que é uma economia política da pena, ele vai dizer assim: primeiro, a lei deve castigar
o comportamento que causar dano à sociedade. Essa é a primeira característica. A lei deve castigar o comportamento que causa dano à sociedade. Está vendo? A prevenção geral é o quê? Qualquer crime é um crime contra a sociedade. Não é mais um crime contra o soberano, contra o rei. A segunda coisa, diz ele, como um bom utilitarista, né, que a lei deve-se evitar a lei quando outras medidas puderem ser colocadas em prática para reduzir a conduta delituosa. Então veja, é como você lidar com criança em casa, não é? Você só aplica castigo mesmo quando você não consegue, por outras vias, não é, encontrar uma solução mais adequada. Então ele está dizendo, olha, não é só a lei que resolve, não é? Mas eu tenho que encontrar outras soluções internas. Hoje em dia as ONGs adoram isso, né? Elas são exímias em inventar soluções criativas, não é? Soluções criativas é para ganhar verba. Chama isso. Solução criativa é isso, né? Vamos ver de onde vamos tirar a verba, não é? Desculpe os ongueiros, mas não dá, né? É por aí mesmo. Se não tiver menino infrator, eles não existem, não é? Até o Karl Marx dizia no século XIX uma coisa inteligentíssima sobre isso, e que eu acho, no estudo dele sobre as drogas, que também é um estudo maravilhoso. Ele diz o seguinte, o crime gera empregos úteis. Ponto. Ponto. Sem crime, não. O crime gera emprego útil, não é só carcereiro. Não é? Olha nós. Olha eu dando esse curso aqui. Não é isso? Ah, mas pense, o que é que sai junto com o crime? O psicólogo, o assistente social, o médico, o psiquiatra, o administrador, o economista, o advogado, as pedagogas que me perdoem, não é? Bom, a terceira grande característica que coloca o Jeremy Bentham é que ele diz o seguinte: nós devemos tomar cuidado para nunca aplicar uma pena que seja maior do que o efeito do delito. Bom, isso é um campo subjetivo total, né? Não é? Eu sempre lembro da Glória Pérez, aquela autora de novela, quando ela aconteceu aquela tragédia na vida dela, e ela clamava por justiça, não é? Bom, o rapaz foi preso, foi julgado, pegou lá não sei quantos anos de cana, tá certo? É a justiça, é isso que ele está falando, não é? A pena não pode ser maior do que o delito, quer dizer, o legislador é que sabe calcular isso. Aí ele diz, são 20 anos podendo reduzir a 10. Passado 10 anos o rapaz saiu, não é? Ele cumpriu a pena dele, não é? A justiça houve. Aí, novamente, lembram-se, houve uma certa comoção social. Como que esse sujeito está solto novamente? Não é? Então, faltou a Glória Pérez e todo o seu séquito gritaram o quê? Que eles queriam pena de morte. Não é? Esse que é o X da questão. É como hoje em dia, quando as pessoas começam a bradar para qualquer coisa, é preciso punir, porque senão não vai dar certo. Não é? Elas estão querendo mais do que punir, elas estão querendo matar. Não é? No passado isso chamava o direito do soberano, que tinha o direito de matar e de deixar viver. Não é? Agora isso, traduzido para o cotidiano, século XX, século XXI, isso chama fascismo. Transformação, não é, do direito do soberano em prática civil. É fascismo. Não tem outro nome. Parece que tem uma outra coisa que também funciona aí, que é a questão do exemplo. Sim. Né? Aquela coisa, por exemplo, você pega um caso, pega como se fosse aquela pena, né, para quem tem essa ideia. A exemplaridade. Eu vou chegar já aí, porque o exemplar está submetido a uma outra coisa que eu gostaria de chamar de seletividade. Acho que para falar do exemplar a gente precisa falar do seletivo primeiro. Eu gostaria de fechar
essa noção geral da prevenção geral que vem com o Jeremy Bentham, né, completando para dizer que o crime sempre depende de circunstâncias, a punição aparece como uma constante dos costumes, é preciso pensar uma economia política da pena e todo crime também gera o perdão. Não é? Não existe crime sem perdão. É a influência da culpa. Culpa se desmembra em perdão. Não é? Aí ela marca, vamos dizer assim, da nossa tradição judaico-cristã. Não é? Ao acontecer a culpa, também deverá acontecer o perdão. Ora, o perdão, não é? Na mesma época na Inglaterra, em 1793, um outro autor, aí é o oposto do Jeremy Bentham, chamado William Godwin, que escreve talvez o primeiro grande tratado sobre o direito penal contemporâneo e o crime. Ele vai dizer o seguinte, ele começa dizendo que punição é também a tirania do perdão. Punição é tirania do perdão, que está na casa, no pai e na mãe, estará na escola com o diretor, o preceptor, a professora, e está também no Estado, no direito penal, naqueles momentos grandiosos, não é, de Natal, final de ano, aonde o soberano pode aplicar o perdão. O perdão, como dizia o Nietzsche, gera uma coisa chamada o regime da dívida infinita. Nunca você vai pagar. O dia que alguém falar para você assim, você está perdoada, você vai saber que para sempre você deve alguma coisa para essa pessoa. O Nietzsche era contundente, né? Isso é o regime da dívida infinita, né? É o perdão. E todos esses autores, eles sempre começam a discussão contemporânea por aí, né? A punição é também a tirania do perdão. Isso é uma tirania, né? Mas o Godwin já começa falando de tirania do perdão para dizer o seguinte: o universal da lei não é para todos. O universal da lei, diz ele é particular. Ele é dirigido a alguém. Não existe direito penal para todos. Não existe lei para todos. Se a lei fosse para todos, não precisaria haver advogado, promotor e juiz, porque todos nós teríamos discernimento dela, não é? Nós não temos, não é porque a gente é retardado ou débil mental, não é? Mas a gente não tem porque a lei é uma técnica. E é uma técnica por meio da qual você poderá ser incriminado ou não. Isso eu ainda estou falando no campo geral da lei. E a outra questão que o Godwin levanta é: a lei é um dispositivo de domínio, de dominação. Não existe lei para todos. Você não pode tomar um regime constitucional democrático norte-americano, que é uma lei para todos, e dizer que ele é análogo, ou melhor dizendo, que ele é semelhante ao regime constitucional da China. Porque o que não pode estar diretamente associado ao poder de quem comanda. Não poder é sempre destinado a alguém. Há um trabalho, não só o trabalho do Godwin, mas mais recentemente o do Michel Foucault, a respeito da construção do direito, não é muito interessante por mostrar como que, por exemplo, a classe burguesa comete inúmeros crimes, inúmeras infrações que aparecerão mais tarde transformadas em lei, não é? E ela passa simplesmente impune por todas elas. E que é preciso cometer essas infrações, esses delitos, para que a sociedade burguesa venha a existir. Mas isso é uma coisa contemporânea, hediondo, não é? Depois a gente pode até discutir
se existe crime hediondo ou se, não é? Ou se existe crime. A pergunta que eu estou querendo fazer no fundo para vocês é essa. O crime existe uma ontologia do crime? Acho que eu estou tentando mostrar que não existe, né? Porque depende muito das circunstâncias. Então isso que aparece como crime hediondo, entendeu? É algo que não existia em outro momento da história e que deixará de existir mais para frente. Eu acho que essas noções, elas mostram, não é, o sintoma, vamos dizer assim, punitivo de uma sociedade num determinado momento. Não é? O Deleuze e o Foucault tinham o hábito de dizer que o nazismo não era um problema do nacionalsocialismo, mas o nazismo e o fascismo era uma coisa desejada, um campo da desejabilidade de cada alemão. Não é? Então a gente tem que tomar porque, não é? A gente começa a mexer numa zona perigosa essa aqui. Não é? Essa é uma zona onde a gente não... Vocês que são psicólogos sabem muito melhor que eu, né, a relevância de um enunciado como esse que eles estão fazendo. Não é? Porque dissolve a noção da vítima, né? Não é? Mas vamos deixar mais para frente. E o Godwin já levantava um seguinte problema. Por que é preciso aplicar um dispositivo corretivo para quem comete uma infração? Será que nós não temos um outro jeito de pensar isso? E já naquela época, não é, aparece o primeiro grande dispositivo que vai estar no interior do pensamento abolicionista, que é, em vez de pensar pela coerção, pensar pelo campo do direito civil, que é o da conciliação. Não é? É possível conciliação entre as partes? Essa é a primeira grande questão. Não é? Hã? Não entendi. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Não é? Quando a gente fala conciliar, a gente está falando do qual é o direito civil, está fundado nesse princípio, não é? As duas partes sentam juntas, não é isso? E elas conversam, debatem e dialogam junto com juízes, seus advogados, etc., e chegam a uma solução conjunta, conciliatória. O que o Godwin já perguntava no final do século XVIII é: por que isso não é possível no campo do direito penal? Por quê, dizia ele? Porque a lei, ela é feita para todos, mas é para uso específico, e ela é aplicada em cima de quem? Da grande maioria, que é formada por pobres, miseráveis, habitantes das zonas ribeirinhas, camponeses, etc. O que ele começava a anunciar com essa reflexão? Não é? Que quando nós falamos de prevenção geral ou de lei universal, nós estamos falando também da suspeição. Alguém é suspeito em potencial. Não é? Suspeito de cometer uma infração. Não é? Numa sociedade fundada no regime da propriedade privada, o furto e o roubo são as duas infrações mais cometidas, não são? Desde sempre, em qualquer país, seja ele rico ou pobre, furto e roubo é o que vai acontecer mais. Não é verdade? Hã? Então, o que acontece? Há toda uma construção do direito penal que está voltada para o quê? Para colocar sob suspeita um grande contingente da população. Por isso que eu dizia para você, não é só a infração que conta, mas será o quê? A história de vida da pessoa. Se você comete uma infração e é pobre, você é potencialmente uma pessoa perigosa. Então veja, além da suspeição sobre a grande maioria, aparece também uma outra noção em cima da suspeição, que é do quê? O sujeito é perigoso ou não. Então, pobre passa a ser suspeito de abalar a ordem
e é potencialmente perigoso. Você gosta de dizer, por exemplo, assim, não, o bandido X é uma pessoa perigosa, não é? Isso você está falando do que o direito penal caracteriza para uma situação empírica. Mas, no geral, não é? Basta você ser pobre, você é um sujeito sob suspeita e potencialmente perigoso. Acople-se a isso no Brasil a nordestino e negro, você já viu quantas as pessoas que serão... Não é? Depois você pode começar a juntar aí mulheres, homossexuais, etc. Vai juntando. Não é? Você vai ver o quê? Que essa lei universal é uma lei destinada, não é, a um alvo que são minorias. E que não são minorias numéricas. São minorias segundo a lei. Porque não existe minoria que não seja maioria. Vocês já repararam isso também, né? Todos nós que lidamos com esse assunto, né, psicólogos, sociólogos, se esbaldam com isso, né? Tudo que é minoria é sempre maioria. Pode ter certeza. Não é? Também não exagera com sempre, né? Ela já me olhou assim, tipo, sempre. Quer perguntar? A questão aí, por que no Centro de Organização Social, historicamente situado, precisa desse dispositivo? Qual é a característica desse dispositivo? Porque a gente está, se você pegar, vamos a uma coisa fortíssima, aqui era o quê? 1789, 1793, não é? O que é que vai aparecer aqui? Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1792, não é isso? Qual que é o elemento fundamental da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão? A proteção do homem, não é? E a garantia da vida do cidadão. Não é? O cidadão o que é? Todo indivíduo livre, não é? Então o cidadão é o quê? Aquele que vive a igualdade jurídico-política. Tá certo? Cidadão, em 1792, são 10% da população. Não é? E o que é o homem? O homem não é uma abstração, não é? O homem é aquele que precisa ter a garantia da sua vida e da sua propriedade. Não é isso? A propriedade e vida. O que é que garante a propriedade e a vida e a igualdade de todos? Não é? Segundo a declaração. A segurança. Tá certo? A segurança te leva a quais dispositivos fundamentais? Direito penal, polícia e exército. Não é? Que vão funcionar em busca do quê? Da garantia da ordem interna, identificando e localizando suspeitos e homens perigosos. Quer dizer, todo o século XIX, lá o Foucault escrevendo os anormais, por exemplo, não é? Para voltar a falar do Foucault um pouquinho, ele vai construir o quê? Como é que essa noção, que começa a ser gestada no direito, depois vai se juntar naquilo que ficou conhecido como criminologia, não é? Que junta o saber da psiquiatria, da psicologia, da sociologia, etc, etc. Não é, professora? E aí o que acontece? Esse é o grande X da questão. O que me parece interessante nessa perspectiva abolicionista é mostrar como é que isso se constrói. Não é? O discurso sobre a pena e o discurso sobre o castigo. Não é? Então, a gente poderia dizer assim, a partir dessa reflexão do William Godwin, que a prevenção geral não reduz o crime, não é? Apenas universaliza a punição. É disso que ela trata. Por isso que falar do crime é uma coisa, né, Marisa? Uma coisa um pouco complicada, não é? Porque ela precisa inventar crimes. Se não inventar crimes, não existe o direito penal. Se não inventar crime, não existe a prevenção geral. Se não inventar crime, não há como você continuar costumes fundados no castigo. Quer dizer, o crime é uma coisa que é impossível você falar de uma ontologia, não é? Mas ele está aqui no dia a dia. Não é? E é a região do insuportável.
O Godwin vai dizer o seguinte, que essa prevenção geral, ela faz o quê? Ela faz desdobrar punições. E o desdobrar punições leva, inclusive, a determinadas épocas históricas, aonde os comportamentos são muito mais criminalizáveis do que em outras épocas. Por exemplo, quer ver um exemplo? É bem próximo nosso. Com o chamado neoliberalismo, o desmanche do welfare state, emerge isso que um pensador muito interessante chamado Loïc Wacquin, talvez seja o pesquisador mais regular atualmente em pesquisa sobre esse assunto que é prisões, punições, etc, etc. Não é? O Loïc Wacquin vai dizer que emerge a partir daí o Estado policial, que é o que nós vamos viver. O neoliberalismo, essa coisa maravilhosa, todo mundo é livre, o mercado é livre, todo mundo é cidadão, otários, né? Otários, devia chamar. Não é? Porque imagina no Brasil que o cidadão, o direito político elementar é do exercício do voto facultativo. No Brasil é obrigatório, chega, não precisa falar mais nada. Depois que aquelas discussões, cidadania, sou cidadão de segunda classe, isso é besteira. Isso é coisa de burocrata, não é sério. Não é? Porque se a gente quiser olhar para a nossa existência mesmo, a gente tem que respirar fundo e falar, a coisa é mais complicada. O Wacquin, por exemplo, chama então essa época de desmanche do welfare state, de ascensão do neoliberalismo, de emergência do Estado policial. O que é que sustenta o Estado policial? Uma estratégia que começa, olha que interessante, no metrô de Nova York, e que hoje virou programa de direita e de esquerda no mundo inteiro, chamado Tolerância Zero, que começa como programa de direita nos Estados Unidos, direita, totalmente direita, e hoje é programa das esquerdas, na França, na Alemanha e em São Paulo também. Não vou falar aqui do Rio, porque aqui é um Deus nos acuda, né? Literalmente. Aqui é até elogio falar que existe tolerância. Sabe, eu acho um elogio. Desculpe, mas eu acho que os governantes de vocês são muito michuruca. Tá certo? Não dá nem para falar que está usando tolerância zero. É completamente qualquer coisa, né? Quem paga somos nós, essa coisa toda, né? Aliás, quem paga é quem é pobre, né? Quem paga é quem é pobre. Esse é que vai pagar sempre. Bom, então veja, esse desdobrar de punições vai levar aquilo que eu estava falando com você, né? E que dizia respeito à seletividade. O direito penal, veja, se o Godwin tinha razão ao dizer assim, olha, não existe lei universal que não seja para benefício específico de quem domina, não é? Então vamos um pouquinho mais à frente. Não é possível haver direito penal para todos. Por quê? Porque se você aplicar o direito penal tal e qual, você tem que viver no conto do Machado de Assis. Todo mundo vai em cana. Eu não vou fazer aquela pergunta elementar para vocês. Alguém aqui já cometeu uma infração? Não vai ter nem virgem aqui para falar eu. Não é isso? Todo mundo já cometeu um monte. Não é? Até as virgens. Não é? Todo mundo já cometeu um monte de infração. Por que é que ninguém te pegou? Porque já passou pela cabecinha? Mas já subornou guarda na rua, mas você defende ética. Ética, palavra psicótica do momento, né? Não sei se eu estou falando muito, mas eu acho que é um pouco de psicose esse negócio de ética. Mas vocês me corrijam, por favor. Porque às vezes a gente usa e abusa das palavras. Mas o que eu fico impressionado é com essa capacidade que nós temos de fazer de conta que não é com a gente. Não é? Porque se o direito penal fosse aplicado para todo mundo, não ia dar prisão suficiente, nem manicômio, nem hospital aberto. Depois a gente conversa sobre o controle a céu aberto amanhã. Não, mas vamos pensar assim, nessa história que eu estou procurando mostrar.
Seria impossível. Não é? Por quê? Nem o sistema penal, jurídico, a justiça consegue funcionar com tudo isso. Não é? O que seria da polícia se funcionasse? Não é verdade? A polícia acabaria. Não é verdade? E o que seria do crime? Não, como você falou, o crime, o que seria das atividades criminosas dos banqueiros, por exemplo? Não é? Ou vocês acham que lavar dinheiro é colocar na máquina de lavar roupa? Não é, né? Foi para pendurar no varal. Não é? Esse negócio de tráfico de drogas. Pô, se acabar o tráfico de drogas, como é que ficam os banqueiros no Brasil? Você acha que eles estão enriquecendo a troco de quê? Só do juro que aumenta? Muita calma, né? A gente tem que ficar um pouco, né? É complicado falar disso, mas parece que só o rapaz do morro, né? Eu vi aquela novela lá da Melzinha, lembra aquela Melzinha louca? O traficante era o negro do morro. Ela era uma vitimazinha, lembra? Lembra aquilo lá? Aquilo é um absurdo, não é? E quando a própria Glória Pérez, acho que é a mesma Glória Pérez, poderia problematizar, né? Da onde vai o dinheiro? Não é? Porque não é o negro no morro sozinho que consegue bancar tudo isso, né? Não é verdade? Agora, o banqueiro jamais será pego, né? É interessante, né? Essa é a primeira parte da prevenção geral. Na segunda é a seletividade. E a seletividade também é um dispositivo que funciona muito bem no sistema penal. Por quê? Porque ele vê quem é que entra e quem é que não entra. Como é que você entra? Não é? Tem o clássico otário, na maioria de nós, que é capaz de cair e ser preso. Não é? Mas quem tem um mínimo de vivência nesse chamado mundo infracional, sabe que para você parar na cadeia, você tem que se exercitar, ser muito otário. Não é? Porque a primeira coisa que todo mundo já sabe é que existe uma rede, não é? Entre os próprios infratores. A segunda é que existe uma outra rede entre infratores e polícia, não é? Onde se negocia. Não é? Não adianta falar assim, mas meu pai não é assim. Tá bom, toda regra tem sua exceção. Seu pai é bacana, né? O que eu vou falar para ela, não é? Existe essa outra malha. Existe uma terceira malha que é o que é que a polícia manda realmente para a justiça e o que é que está burocraticamente passível de ser encaminhado para abrir processo. Também já desmancha um monte aí, não é? Aí de todos que estão lá, os processos direitinho, etc, etc, tem vários deles que já caducaram. Bom, então até chegar ao julgamento propriamente dito, o exemplar, né? Porque as pessoas pensam assim, né? Cometeu uma infração, a polícia pegou, vai para a delegacia vai para o juiz, é julgado, pega uma pena, cumpre, sai e fica bonzinho. E não ficou bonzinho porque você não presta, não é assim? Então, esse percurso exemplar que habita a nossa memória, não é? As nossas lembranças, não é bem assim na realidade, né? Porque até você ser julgado, muitas outras coisas aconteceram. Não é? Esse processo de seletividade, os abolicionistas dos anos 70 chamavam de cifra negra, não é? Agora, com a ação afirmativa, estão querendo dar uma lustrada, você começa a falar de cifra cinza. Você acredita? Estou falando, cara, é sério. Então, a ação afirmativa, cara, invade o discurso mesmo. Agora é cifra cinza. Porque pega mal falar cifra negra, né? Porque discriminação, não é? Autopoliciamento, né? Isso é um autopoliciamento. Não é? É o tal do crime, vai chegar no crime hediondo também. Não é? Porque tudo é criado um espetáculo de horrores, né? Dessa envergadura. Então veja, sem essa seletividade, não é? Tampouco vai desaparecer a tortura. A tortura é intrínseca à seletividade. Então veja, não há como o sistema penal acabar com a tortura.
porque a tortura está no interior dela. Na relação infrator-polícia, se legitima o dispositivo da tortura. Você vê no Brasil, por exemplo, nós vivemos uma época mais do que cinza, né? Dos anos chamados anos de chumbo da ditadura, não é verdade? Foi um terror. Agora, os chamados infratores políticos, não é? Eram as torturas que foram aplicadas contra os presos políticos, vieram à tona, foram a julgamento, indenizações, etc. Todavia, esse processo de tortura, não é? Ele é diário, cotidiano nas delegacias. E quase nunca, nem os bons cidadãos, nem as almas caridosas, nem os humanitaristas de plantão prestam atenção nisso. Não é? É dado como uma coisa batida, porque é coisa de delinquente, é coisa de traficante, é coisa de gente perigosa mesmo, é coisa de gente que precisa ser trancafiada e etc. Então, veja, esse abolicionismo penal é uma coisa interessante, enquanto essa grande construção que ele faz, crítica, né, do que é o funcionamento do sistema penal e dos costumes fundados no castigo, né? Porque a gente está num campo que é o campo da tortura. E esse campo da tortura atravessa a delegacia. Vocês sabem que ela não começa na delegacia, não é? E o alvo é sempre o alvo mais fraco, não é? O fragilizado é o preso na delegacia, é a criança dentro de casa, ou a mulher, não é? E esse dispositivo, ele não cessa. Não é? Esse ciclo de horrores é uma coisa terrível, não é? Que nos atinge em qualquer situação. Não é? Atinge a mulher na casa, atinge você como criança dentro de uma casa, e você como adulto apanhado, sei lá por que razões, como um infrator. Não é? Então, é uma sociedade que é um grande paradoxo, não é? Porque ela é fundada em leis universais, não é? Um dispositivo que inicialmente é pacificador, não é? Mas que fundamenta um complexo de violências, não é? E que, no limite, torturas, que é impossível de ser minimizado. O minimizador é muito circunstancial. Eu suspeito que, nessa época que a gente vive, histórica de neoliberalismo para frente, não só o Estado se tornou policial, mas, se vocês repararem, começaram a surgir nos anos 90 as pesquisas sobre violência doméstica. Não é isso? Não é que aquilo não existia, mas é o que vazou, é o insuportável, não é? Então, veja, isso significa que cresceu muito, porque ninguém escolhe isso como objeto de pesquisa aleatoriamente. Um objeto de pesquisa nas ciências humanas, ele só aparece quando ele vazou socialmente. Então, é interessante isso, né? Talvez um dos momentos que é onde começa a aparecer explicitamente na primeira violência contra mulheres, que graças ao movimento feminista isso foi colocado de uma maneira escancarada, e graças ao movimento feminista e a essa explosão dos estudos sobre mulheres violentadas, é que começaram a aparecer os estudos sobre as crianças violentadas. Não é? Porque elas já eram violentadas como dentro de casa, não é? Física, sofrendo violências físicas e constrangimentos. Não é? Então, é o mesmo período onde começa a haver na sociedade uma luta incansável, não é, das ONGs, associações e etc., para mais punição. Como se a punição fosse conter isso que vazou. Quer dizer, nós não tivemos tempo para pensar, não é, uma coisa simples. O que é que fez vazar? Foi o excesso de punição. E nós embarcamos nisso rapidamente, exigindo do Estado mais punição, uma legislação mais contundente, não é? Punição de mais comportamentos, etc. Nós vamos ver mais para frente. Não é? Vamos ver no nosso encontro de amanhã. As punições cotidianas dessa população
chegar ao cárcere, né? Não. Chegar na delegacia. Eu fiquei lembrando daquele evento do Tim Lopes, né? Que foi, eu acho, um analisador aqui, pelo menos no Rio de Janeiro. E muita gente se assustava naquela época, então não é muito comum isso acontece dentro das favelas, das periferias, esse tipo de tortura do tráfico e de quem manda no morro, quem manda no ponto, com as pessoas que vivem naquele local, isso sempre existiu. Né? E essa violência doméstica, que eu estava me referindo agora também, o que é mais assustador, que essas pesquisas mostraram, é que ela não está no meio dos pobres. Ela atravessa a estratificação inteira. As pessoas identificam com pobres, não é? Porque é a parte da suspeita e da periculosidade que aparece em cena. Não é? E o que aparece são pessoas que trabalham com os pobres. Claro. Não é a classe média. Claro. Não, a classe média vai para o psicólogo. Exatamente. Vai para o... Não é isso? Ou então vai para a França também, viaja, mandar embora. Depende. Mas o que eu acho que vale a pena a gente sublinhar é que isso atravessa a estratificação inteira. Porque esse é o traço cultural marcante. Porque o direito penal, ele é seletivo mesmo para pobres, né? E adjacências. Agora, a prática da violência, que envolve o castigo nos nossos costumes, atravessam todas as nossas relações sociais. E aí a gente faz de conta que não vê nas classes médias e superiores, ou eventualmente elas acontecem, né? Porque isso também é atribuído ao fato de você ser pobre. E aí tem uma subcultura da violência, família desestruturada, aí você tem um conjunto de características formulados cientificamente, com esse conjunto formulado cientificamente, que vai instrumentalizar qualquer técnico para dizer: você que é pobre é um sujeito perigoso. Ponto. E aí, no final das contas, quando passa o traço embaixo, é assim: a prisão não serve para nada. O sistema penal está sempre em crise. O que é que nós vamos fazer? A reforma. Não é isso? E aí vem a reforma da prisão. Não é? Reforma. Acabou a reforma, chega à conclusão que prisão não serve para nada. Prisão é fomentadora de delinquências, de novos crimes, não é? É na prisão que se envolve a família, inclusive no mundo do crime. A prisão não corrige, a prisão não integra. E nós vamos começar a chegar numa situação como a de agora, depois da tolerância zero, que vai se começar a pensar em prisão para aqueles que deverão ficar trancafiados e se jogar a chave fora. Que é a grande proposta norte-americana que nós vamos comentar depois mais para frente. Não é? E o sistema penal? Precisa ser ágil. Toca computador nele. Não é assim? Fizeram uma reforma monumental, encheram de computadores. Você que não aprecia muito, não é? Encheram. Abriram assim fóruns em tudo quanto é lugar. Na periferia tem vários, inclusive, que é para não haver nem deslocamento. Não bastando, já tem o julgamento eletrônico, com a câmera, não é? Resolve o problema? Também não resolve. Construíram prisões abertas, não sei aqui no Rio quanto, mas em São Paulo São Paulo está as melhores, porque os grandes, aspas, traficantes do Rio de Janeiro são enviados para as prisões do interior de São Paulo, né, que são de alta segurança. Não é? Investimentos monumentais. Isso, regimes. Isso. Bom. Então vamos ver o que o abolicionismo penal vem falar no meio disso tudo. Tem horas, por gentileza? 20 para as 9 eu estou no tempo, né? Então, posso apagar aqui? É que eu queria deixar, eu quero agora introduzir assim, como é que o abolicionismo vai se posicionar, não é? Ou melhor, vai se contraposicionar, né? E amanhã a gente discutir as derivações disso para violências urbanas e adolescentes, etc.
O abolicionismo penal, ele é uma radicalização do ponto de vista jurídico às escolas criminológicas. Porque a escola criminológica, inclusive aí as inspiração, de muita inspiração marxista, ela chega até um momento que ela propõe descriminalização de comportamentos, isso é muito favorável, claro, ninguém é contra, com intervenção penal mínima, que seria o quê? A prisão só em último caso. Então, eu vou partir dessa hipótese, que é a hipótese, historicamente falando, mais próxima ao abolicionismo penal e com quem o abolicionismo penal mais dialoga. Não é? Porque se há uma parceria, tem que ser com essa criminologia crítica, não dá para fazer parceria com mais ninguém. Não é? Por que a parceria é com essa? Porque o que está em jogo é descriminalizar e, nesse caso, celas, alguns chamam de celas socialmente aceitas. Não é? É interessante a prisão em último caso porque ela tem um desdobramento. Porque um desdobramento é ainda a continuidade da noção do indivíduo perigoso. Então, para alguns casos, inevitavelmente, você tem que botar em cana. O abolicionismo, por exemplo, um norueguês que eu gosto muito, chamado Thomas Mathiesen, que tem ele está até citado aí no resumo do curso que eu deixei. Não é? O Mathiesen, ele diz o seguinte: nós temos que lidar com celas socialmente aceitas. Claro, ele está pensando do ponto de vista estratégico. Então, se eu defender apenas prisão em último caso, eu estou defendendo prisão. Quer dizer, para não defender prisão, diante de uma situação real que eu estou vivendo, eu preciso discutir o que são celas socialmente aceitas. O que é cela socialmente aceita? É um número de celas que você tem num determinado momento e que, por meio de um programa, elas deverão, em um curto prazo de tempo, serem todas desativadas. Compreende? Essa é uma distinção importantíssima entre um abolicionista e um criminologista crítico. Não é? É nessa zona que nós vamos falar. Não é? Eu acho que essa é a zona de tensão, de risco e de investimento criativo que é possível, principalmente para o assunto que é de amanhã, que são crianças e adolescentes. Bom, então veja, o abolicionismo penal, ele investe no fim da prisão e no fim do direito penal. São as duas coisas mais importantes. Não é? O fim do direito penal no sentido de aplicar já, ainda que no Estado de Direito, os princípios do direito civil que são o da conciliação. O princípio do direito civil que é o princípio da conciliação. Não é? Se vocês quiserem, isso não é utopia. Isso é possível. Não é? Principalmente para adolescentes, do ponto de vista estratégico também. Não é? Porque a gente também todas essas coisas a gente tem que pensar do ponto de vista estratégico. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o Luke Hussmann, que é o pensador aqui mais importante do abolicionismo, que é um professor da Universidade de Roterdã e que é do Conselho da Europa, não é? Ele diz o seguinte, que o abolicionismo penal deve funcionar em dois planos. Um que ele chama de plano acadêmico, que problematiza conceitos, posturas e o próprio direito penal, que é o que eu fiz na primeira parte. Tá? Por isso que eu não comecei por aqui. Eu achei que eu devia mostrar primeiro, não é, uma coisa que é a prática abolicionista, que é desmanchar ou tentar demolir quais são os princípios que fundamentam o direito penal contemporâneo. Então, essa é uma prática abolicionista. Não é? E essa, dizer, é uma coisa que tem que atravessar universidades, que é onde formamos juízes, promotores, advogados, devem atravessar associações e organizações civis e devem atravessar as cadeiras, não é, também, de psicólogos, sociólogos, pedagogos, assistentes sociais, etc, etc. Um segundo campo da prática abolicionista, diz ele, é o do movimento social propriamente dito. Não é?
que está vinculado a prisioneiros, presos e famílias, prisioneiros e famílias de prisioneiros. Não é? É muito interessante como ele analisa de uma maneira bastante clara, por exemplo, as enquetes realizadas pelo GIP, o Grupo de Informações das Prisões, que o Foucault tinha nos anos 70. Né? Os abolicionistas têm uma relação muito próxima com isso. Não é? E a gente poderia dizer que isso desapareceu. Não é? O que é desapareceu? Vamos falar aqui no âmbito acadêmico nosso, não é? Qual foi a última pesquisa que você conhece que fala sobre as experiências de vida de prisioneiros na prisão? Desapareceram. Porque agora a sociometria, não é? As análises de georreferenciamento, a cibernética nos levou para o campo meramente estatístico. Nós só lidamos com isso. Nós não estamos mais interessados em pessoas, vocês repararam? Deixamos de nos interessar por uma coisa que era o forte das humanidades, que era o quê? Nem que fosse forte para alimentar a criminologia, mas foi o forte também para combater essa criminologia, que era o estudo da vida dentro das prisões, dentro dos manicômios, que gerou o movimento antimanicomial, não é? Que gerou o movimento de contestação das prisões, etc. Quer dizer, esse neoliberalismo, esse surto democrático, vamos poder chamar de surto, é extremamente autoritário e conservador. Porque do ponto de vista das nossas investigações cotidianas, nós abrimos mão disso. Nós não sabemos mais isso, não sabemos lidar mais com isso. Talvez pelo fato de a gente estar vivendo agora o controle a céu aberto, mas isso eu quero comentar depois. Então veja, o abolicionismo penal, ele vai problematizar esses dois campos, o campo acadêmico e o campo dos movimentos sociais. Não é? Posso achar muito bonitinho, muito simpático, muito católico ou muito assistencial, uma série de programas que tem por aí, mas a gente também não está fazendo crítica disso. Por quê? Porque a academia virou um lugar de recrutamento de agentes de organizações não governamentais. Então não existe mais aqui aquilo que a gente chamava antigamente de fundo crítico. Sabe, onde está a crítica? Sumiu. Não é? Porque a gente acabou indo todo mundo da assessoria para a ONG, trabalhar dentro de ONG, não é? E aí ninguém quer mais se meter em crítica. Não é? Eu sei que é difícil, mas é um pouco assim, né? O abolicionismo penal, então, se ele critica o universalismo da lei, se ele quer o princípio do direito civil, como é que ele vai lidar com as infrações? Bom, duas noções são fundamentais para nós entendermos isso. Nossa, espera aí. Estou sendo... Hã? Pronto, solto. Duas noções são importantíssimas aqui. Uma é a de situação-problema. E a outra, que são, vou pôr entre aspas, os modelos abolicionistas. A situação-problema é justamente o quê? O Husserl diz isso de uma maneira muito clara. A situação-problema é aquela que vive, geralmente, pessoas pobres. Então, ao invés de chamar de infração, como a gente estava chamando na primeira parte da aula, nós vamos chamar de situação-problema. Por que situação-problema? Porque é uma situação que demanda uma solução imediata. Se o princípio é o da conciliação, o que é que nós estamos pensando? Encontrar, não uma solução universal, mas soluções caso a caso, em que estejam envolvidas a vítima, se vocês quiserem chamar, o infrator e participantes. Por que vamos chamar de participantes?
Porque eles não são mais testemunhas. Por que não são testemunhas? Porque o sistema penal, diz o Husserl, sequestra a nossa vontade. Não é? Eu não falo como vítima. Quem fala por mim é o promotor. Quem fala sobre mim são as testemunhas. O réu não fala. Quem fala é o advogado e as testemunhas. Quer dizer, o sistema penal, diz ele, é o sequestro da vontade. Então nós precisamos acabar com o sequestro da vontade. Não é? Para acabar com o sequestro da vontade, nós precisamos tratar cada caso como se fosse um caso específico. Claro, isso exige de um juiz, de um promotor, de um advogado, de um sociólogo, de um psicólogo, de um psiquiatra, ou quem estiver envolvido, muito mais do que meramente aplicar a lei. Não é? Ou a lei justa, como dizia o Jeremy Bentham. Não é? O justo é impossível de ser alcançado. Por isso que chama o princípio da conciliação. Não é? O que eu vou fazer numa conciliação? Nós vamos chegar a um acordo. O Husserl aponta 5 modelos. Um que ele chama é o modelo educativo, aquele onde nós sentados aqui nesta mesa, porque aí a decisão é horizontalizada, é isso que eu acho interessante. Não é? O juiz, o advogado, o promotor, os envolvidos de ambas as partes, e vítima e réu tete a tete. Porque isso é impossível no tribunal. Não é? O tribunal não permite o tete a tete, porque se houver o tete a tete não há mais a impessoalidade do julgamento. Não é? Então ele diz que é essa situação na mesa, que é uma situação tensa, que leva a um processo de tomada de decisão. E esse processo de tomada de decisão pode envolver o quê? Uma resposta educativa, uma resposta conciliatória, propriamente dita, uma compensatória, o que não significa que o réu vai se tornar, ou o cara que cometeu a infração vai se tornar seu refém, né? Não é isso? Você não vai transformá-lo no seu escravinho, não é? Há um outro modelo que ele chama de modelo terapêutico, que ele chama bem atenção para o fato de que esse modelo terapêutico não tem nenhuma familiaridade com o modelo manicomial, não é? Ou o modelo internação, qualquer que seja. Não é? O Foucault também faz uma crítica contundente a essa noção do modelo terapêutico, dizendo que o Foucault acha que não está convencido desse modelo terapêutico. Não é? E eu vou dizer por que eu não estou convencido em nenhum desses modelos já. Não é? E o quinto modelo é o modelo punitivo propriamente dito. Por quê? Porque se as partes concordam, não há discussão. Tá certo? Bom, qual que é o problema que nós achamos lá, nós que pesquisamos isso aqui com mais regularidade aqui no Brasil? A ideia de modelo é uma ideia equivocada, não é? Porque a ideia de modelo, no fundo, é análoga, não é, à ideia de lei universal. Não é? Porque modelo é o quê? Operar por semelhanças. Ou seja, você vai retirar o regime da pena, enquanto economia política da pena, e inserir em modelos. Não é? Então a gente tem discutido muito, e isso é bom conversar com vocês, e por isso que eu quero apresentar essas coisas agora, para talvez amanhã vocês trazerem algumas críticas também. Em vez de chamar de modelos, nós chamamos isso de respostas percurso. Por quê? Porque para nós, nenhum caso pode ser enquadrado num modelo. Se você vai tratar caso a caso, para que é que você vai perder tempo com modelos? Não é? Se cada caso é um caso, nos interessa saber o quê? Quais as respostas que esse processo de decisão pode dar para que esse rapaz ou essa garota tracem um percurso, tracem o seu percurso de vida, não um itinerário. Eu queria distinguir isso muito claramente. Não é? A lei, os nossos costumes, eles se fundam em itinerários, não é?
saio desse ponto e vou para aquele ponto. E a gente sempre esquece que o itinerário só existe porque vários percursos foram experimentados no meio do caminho. Não é isso? Então, quando a gente fala em resposta a percurso, a gente está valorizando o quê? A experimentação. Não sei o que vai acontecer com esse garoto ou com essa moça. A ideia de modelo dá uma resposta muito redondinha, né? Muito aqui, pronta. Não é? Põe num desses 5 modelos, ou num 6º, ou num 7º, ou num 8º. Não importa, eu acho que aí você tem um desdobramento de modelos que mais cedo ou mais tarde acaba caindo até no limite da célula socialmente aceita ser aumentada. Tá certo? Não é? Isso é uma coisa que a gente vem pesquisando muito, assim, estudando muito milimetricamente. Por isso que para nós a noção de resposta a percurso é a coisa assim, que mais nos interessa. Porque ela leva à experimentação da vida, não é? Leva à experimentação de liberdade e leva ao efeito disso, não é? Que é o infrator e a vítima tete a tete. Estudos feitos no Canadá, por exemplo, mostram que a redução da reincidência chegou a 90% após o momento em que o jovem infrator e a sua vítima ficaram tete a tete. Que, cara, ninguém é barata. Não é? Ou você investe em gente, ou simplesmente entra nisso que está todo mundo querendo, assim, tranca a prisão, joga a chave fora, defende pena de morte, vira um fascistinha da hora, não é? Porque se você quer investir em gente, você não pode investir em prisão. E você tem que investir em experimentação de liberdade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, a noção de situação-problema, para nós, posso ficar, obrigado. A noção de situação-problema é que agora a gente já está super acostumado com isso. Anos atrás era terrível, né? Ligavam a televisão, a gente não sabia mais o que falar. Era paranoia também de polícia que a gente tinha, né? Não é? Tinha um monte, ligava a gravadora, a gente já ficava assim na aula, né? Nossa, quem é isso? Agora não, agora liga, daqui a pouco põe o eletrônico que já joga no ar. Está todo mundo falando ao mesmo tempo, não é? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas a gente já está vivendo... às vezes eu acho que é muito bom, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, isso aqui que a gente está conversando, né, Eliana? A gente que gosta de fazer eventos desse tipo, é bom pensar como é que a gente pode dar umas mudadas, assim, né, nosso esquemão. Mas, por exemplo, isso aqui, que é uma coisa bacana que está acontecendo, seria muito legal se pessoas lá do Maranhão, do Amazonas, de alguma maneira pudessem estar compartilhando isso conosco, com as suas inquietações, não é? E a universidade, a CAPES, né, o CNPq, tivesse uma verbinha, ciência e tecnologia, para que a gente também pudesse dispor de uso de satélite, não é? Não precisa ser sempre, mas de vez em quando fazer discussões desse tipo, não é? Que são eletrônicas, que são muito boas para todo mundo. A gente conhece pessoas de outros lugares, elas podem participar de discussões desse tipo, não é? E todo mundo sair ganhando alguma coisa, não é? Mais interessante dessa história toda. Bom, o que eu queria colocar então, brevemente, é que essa situação-problema, o estudo caso a caso, nos leva a essa resposta percurso. É possível no Estado de Direito? É. É possível sem ferir essa casta de juízes, promotores? É. É só sentar junto. Talvez, né, o Luke Husman acha assim, que quando a gente tem uma época que muitos jovens juízes estão sendo formados, é a época mais adequada para investimentos desse tipo de mudança de mentalidade. Nós estamos realmente numa época, né, onde nunca nós tivemos tantos jovens juízes e promotores como agora. Infelizmente com uma mentalidade tacanha, não é? Retrô, muito retrô. Mas, de repente, se a gente conseguir sensibilizar uma parte, não é, desses juízes e promotores, isso facilitaria muito, não é, a maneira de lidar com as infrações. Não
É nesse sentido que o abolicionismo penal vem colocar essa necessidade das relações horizontalizadas. Pois não. Nós, acadêmicos, sempre nos batamos nela, trabalho com a noção de objetividade. Né? Parece que tem algo também nas decisões judiciais, né? Quando você fala numa situação que o juiz tem que calcular a pena. Não é o juiz que calcula, né? O sistema calcula, o juiz aplica. Na verdade, o juiz que da qual faz a tramitação ou perdoa. Isso só existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, a remissão. Remissão, eu perdoo. É o regime da dívida infinita. Você vai ver onde vai dar isso com os meninos. Amanhã. Como é que é o papel do juiz nessa... Bom, se você... Pense no direito civil. No direito civil, você está sempre numa rodada de negociação. Não é? É um mediador, um dos mediadores, não é? Claro que ele tem um conhecimento técnico, que deve ser muito valorizado, mas você sabe que mesmo numa audiência do direito civil de conciliação, ele não abusa como ele abusa no direito penal. Não manda calar a boca, não tem nada dessas coisas. O movimento é muito mais muito mais na relação vítima-infrator. Isso. Nessa relação, isso. Nesse encontro, eu acho que esse encontro é altamente positivo, não é, para ambas as partes, não é? Porque, pensa uma coisa assim, o cara pega e ganha seu carro. Quer ver? Esse é um exemplo que eu adoro brincar quando eu estou falando. Você tem um carro que você trabalhou anos, guardou dinheirinho, tá lá. Aí você comprou um Fiat 147, existe isso ainda? Existe. Aí você comprou, lindo, deu uma maior polida, pegou a sua garota, pôs no carro e foi dar uma volta. Estava dando uma volta, parou no semáforo, o cara ganhou. Sai. Levou seu carro. Você vai na delegacia, porque é claro que você é pobre, você não tem seguro, né? Você vai querer falar de seguro. Não olha com essa cara pra mim, não. Então o que acontece? Você já perdeu o carro. Aí você vai na polícia e fala, eu quero meu carro. Aí o cara quer saber quem foi que pegou seu carro, como é que ele é, etc, etc. Aí sai todo mundo na captura do cara, não é? É aquilo que eu estava falando, o crime é contra a sociedade. Você não tem a menor importância. O que importa, se o seu carro foi para um desmanche, que é o que provavelmente ocorreu, você nunca mais verá. Agora, se o cara for preso, não é? O que vai acontecer? O Estado vai gastar uma bruta grana para botar esse cara em cana. A pergunta, não é, do ressarcimento, quem que falou de ressarcimento? Foi você, né? Está aí, né? Veja, você como vítima, você precisa ser indenizado, ressarcido. Só isso, mais nada. Não é? O que vai adiantar muito a sua vida você colocar os 3 carinhas que ganharam seu carro no semáforo, na prisão? Não, você vai ficar sem carro, vai passar mais 3 ou 4 anos ou mais para conseguir comprar, sei lá, um outro parecido. Parecido. E correndo o risco de tomar outra na sequência. Veja, o sistema, ele funciona dessa maneira, né? É assim, o cara cometeu um crime contra a sociedade, você, a vítima, por isso que a sua vontade foi sequestrada. Você só interessa como parte constitutiva do processo. Você não vai ter seu carro de novo. Só para encerrar, os estudos do News Christie, por exemplo, nos Estados Unidos, e do Vacan também mostram muito isso, que o gasto que o Estado tem com esse sujeito que pegou seu carro é às vezes 10, 20 vezes maior do que o Estado gastaria te indenizando. Entendeu? O valor do carro. Então, veja,
é uma situação, é que a gente não para pensar, né? Não, tem que pôr o cara na prisão, você nunca mais vai ter o carro. Nada, é a coisa que você, sabe, é o sonho do cara. Agora é impressionante, eu estou falando desse sonho do consumo imediato e fútil, não é? Mas para mostrar como funciona muito bem essa história que nós estamos mostrando, que dá modernamente do castigo, não é? As pessoas querem que o cara seja punido. Porque se aquele cara for punido, e de preferência exemplarmente, que é o quê? Nessa hora da ira, mata. Né? O exemplar é isso, mata, não é isso? Você acha que nunca mais vai acontecer com ninguém. É impressionante isso. Depois a pessoa diz assim, eu sou azarado, porque depois de 3 anos eu comprou outro carro. É o que vermelho agora, vermelho. Bumba, ganharam de novo. Aí ele acha que ele é azarado. Não é que ele é azarado, é que a nossa sociedade é assim, ela é terrível. Não é? É uma sociedade que a gente fica falando muito de democracia hoje em dia e esquece que ela é uma sociedade de desigualdades. Que democracia é o melhor regime para perpetuar a desigualdade. A democracia não é o regime para acabar com a desigualdade. É o melhor regime para perpetuar desigualdades. Não é? Porque as ditaduras são efêmeras. Não é? Os autoritarismos são efêmeros, a história já mostrou isso. Não é? Agora a democracia não, ela tem longevidade. Não é? A longevidade dela é terrível, ela acabou com a União Soviética, não é? Ela está remodelando a China, não é? E confinou a miséria a Cuba. Não é isso? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque está todo mundo no frescor democrático, as eleições virão aí daqui uma semana, né? E as... vocês já... Não, ainda bem, porque a nossa não acabou e eu vou ter que ficar em São Paulo para votar. Porra, eu queria nessa hora, porque a bagunça é a mesma. Tá certo? São Paulo é uma grande... Hã? Ué, se eu não votar, eu perco o emprego. Você esqueceu? Sem salário. A viagem justifica. E eu vou ficar na fila da justificativa, sendo que é muito mais rápido votar. Você é louco também? E o uso? E a utilidade pessoal? Hã? Paga você. Eu vou dar mais dinheiro para o Estado ainda? Não interessa. R$3 são meus. São meus. Hã? Não sei quanto vale, mas eu moro numa cidade que a gente paga até para respirar, eu acho. Aquela coisa podre, não é? Não, porque aqui, não é? Você conhece, né, Vera? Você veio de São Paulo. Não é? Aqui não, aqui é tudo bem, você tem um visual bacana, né? Daqui? Você já olhou da janela? Não, daqui não, estou falando dessa cidade. O problema é que em São Paulo, em nenhum lugar você tem um visual bacana. Mas não vai pensar que você vai entrar na praia mesmo. Não, mas eu não estou pensando não estou pensando em nada disso, eu queria uma coisa bem mais sossegada do que isso. Não é? Eu só queria que continuasse muito bonito como é. Não é? Mas vocês ainda vão ter um fim de semana de feriados prolongados. Não é? Nós não, a gente vai ter que ficar lá assistindo um espetáculo que eu não sei. É democrático, eu acho que é uma coisa, vou encerrar essa discussão de hoje com isso também. Acho que é interessante, que essas eleições estão mostrando, né? Eu acho que quem viveu a ditadura no Brasil, não é, reparou que a esquerda tinha 2 possibilidades, não é? Que foi se materializando em PSDB e PT. Não é? Hoje em dia, elas se fundiram. Então, nós estamos precisando inventar uma coisa nova. Está na hora de inventar uma outra coisa, um outro jeito de lidar com a vida. Não é? Porque, você vê, sai o que fala 5 idiomas, entra o que fala um só, não alterou nada. A lei não é? Isso não foi nem melhor nem pior. É uma administração. A gente está vivendo a era da administração da política. Não é? É só administração. Então, acho que a gente tem que experimentar coisas pequenas, micro. Porque talvez aí tenha repercussões molares, como gosta lá o Deleuze e o Guattari, ou tenham repercussões mais amplas, libertárias, não é? Mas a gente tem que experimentar libertarismo. Não é? E aí eu vou voltar ao começo. A abolição é uma palavra que veio dos anarquistas e que é abolir hierarquias,
o mando superior de quem quer que seja, o Estado, não é? Os escravos, o escravagismo, o domínio dos machos sobre as mulheres. Essa palavra serve para tudo isso. A violência contra as crianças, a abolição é tudo isso.